efetivamente as coisas continuarem como estão, o mais certo é que daqui a algum tempo teremos mesmo André Ventura como primeiro-ministro. Margarida Davim. Calorosas saudações, e eu ainda não consigo ver o futuro, portanto não posso dizer perentoriamente que André Ventura será ou não primeiro-ministro no futuro, mas há coisas que se conseguem prever minimamente, não é? A gala do Big Brother é ao domingo, a final da Liga dos Campeões é em maio ou em junho, e eu começo sempre os meus vídeos a pedinchar likes. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Para lá caminhamos, e é muito importante que o façam porque 30 e tal % das pessoas ainda não subscrevem o canal. Portanto, partilhem também e subscrevam nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas, Instagrams, onde estiverem. E relembro que durante o mês de Abril tem o código Sousa10 para usarem na Prozis, para terem 10% de desconto, e habilitam-se também a ganhar 150 euros. Basta usarem o código para vencerem esse mesmo giveaway. Bom, o que é que se passa? Margarida Davim, comentadora na CNN, fez um comentário particularmente interessante. Não é ela que está a aparecer agora, acho que é visível, mas já vai mudar o frame, não se preocupem. Fez um comentário particularmente curioso, raro até a nível mediático tradicional, sobre o eventual possível futuro do Chega a nível eleitoral em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Em relação ao desempenho de André Ventura, tu viste nele um homem com uma capacidade e com um discurso para ser ainda mais agregador no sentido de cativar votos adicionais? Eu acho que a maior virtude e o maior problema de André Ventura são a mesma coisa, que é, efetivamente, André Ventura é extraordinariamente eficaz a manter uma base de apoio que eu acredito que é cada vez mais sólida e que eu acho que estas sondagens não estão a revelar completamente, posso estar enganada, mas acho que depois tem essa dificuldade de crescer. Eu acho que essa dificuldade de crescimento pode ser só temporária. Porquê? Porque o Chega, para lá de tudo isto que nós fazemos aqui nos estúdios de televisão, o Chega é muito eficaz e muito mais eficaz do que qualquer outro partido nas redes sociais, e nomeadamente no TikTok, que é onde está muita gente jovem, muita gente também que normalmente, não tão jovem, mas que normalmente não vê canais informativos, por exemplo, e que gosta de aí receber a informação, a maneira como vê o mundo. Este comentário é muito interessante, por uma simples razão. As sondagens, quando são feitas, depende das sondagens. Há sondagens que já tivemos para todos os gostos, não é? Há sondagens onde o Chega já teve 18%, houve outras onde o Chega já teve 13%, portanto temos aqui um range entre 13% para o Chega e 18%. Eu acho que o Chega acho que não vai ter os 18% que teve na última eleição, acho complicado, mas atenção, de um ponto de vista estrutural, e creio que é nesse sentido a longo prazo que a Margarida Davim faz esta análise, é possível que o Chega cresça mais no futuro. Creio que de um ponto de vista genérico irá possivelmente cair nestas eleições. Creio eu, posso estar equivocado. Contudo, o crescimento, se eu olhar em termos comparativos para os partidos irmãos do Chega, em termos ideológicos nos outros países da Europa, aconteceu também alguma flutuação em termos do crescimento, ou seja, o crescimento não foi exponencial, não foi retilíneo. Houve quedas e subidas naquilo que foi o crescimento dos vários partidos irmãos do Chega na Europa. Vou dar um exemplo. A AfD, por exemplo, embora não sendo um partido irmão do Chega, a AfD é particularmente mais radical do que o Chega, vamos dizer primo do Chega, mais afastado, mas pronto, é a direita mais à direita no Parlamento alemão. Não teve um crescimento sempre retilíneo. A AfD chegou a ter 14% numas eleições, depois baixou para 10% e agora teve 18%. A mesma coisa se passou com o Vox. O Vox teve cerca de 52 deputados nas eleições legislativas espanholas em 2019 e depois, em 2023, tem apenas 32 deputados, ou seja, perde cerca de 20 deputados, mas agora há sondagens que já dão recuperação ao Vox. Ou seja, em partidos similares ao Chega, mais similares como o Vox, não tão similares como a AfD na Alemanha, a verdade é que é possível que isto se concretize. Não estou a dizer que vai acontecer. Agora, é possível que isso se concretize. Outro exemplo, França, com Marine Le Pen com o Rassemblement National, independentemente de se Le Pen se pode candidatar ou não, independentemente disso, irá Jordan Bardella. Independentemente disso, a verdade é que o Rassemblement National é um partido, um projeto quase ideológico de Le Pen com praticamente 20 anos. Estas seriam as quartas eleições às quais Marine Le Pen se iria candidatar. Portugal é que sofre de um atraso civilizacional de tal forma em que as coisas aqui chegam um pouco mais tarde. E o que é que eu quero dizer com isto? Possivelmente o crescimento dos partidos quase em forma governamental que a direita já teve em alguns partidos da Europa
chegará a Portugal eventualmente ou não, mas se chegar é sempre mais tarde do que nos outros países da Europa. E é uma análise possível, muito rara, de se ver na comunicação social tradicional que aqui é exposta, e eu concordo com essa possibilidade. Não concordo que irá acontecer ou que não irá acontecer, concordo com essa possibilidade, tendo em conta a similitude de outros países europeus. E esta aposta que o Chega está a fazer, efetivamente, eu acredito que vai dar frutos, pode demorar algum tempo, provavelmente não é agora com este PSD de Luís Montenegro que consegue chegar à governação, pode ser com o PSD de outro que aí venha a seguir, ou pode até nem precisar do PSD, precisamente por isto, porque André Ventura, com esta dificuldade que eu acho que é temporária e que vai ultrapassar, o que é que está a fazer? Ele está a construir uma maneira de ver o mundo e está a oferecer essa maneira de ver o mundo, mas de uma forma extraordinariamente eficaz pelas redes sociais, uma coisa que eu acho que está fora do radar da maior parte das pessoas, e portanto eu acho que sim, que se efetivamente as coisas continuarem como estão, o mais certo é que daqui a algum tempo teremos mesmo André Ventura como primeiro-ministro. Margarida Davim. Curioso este comentário. E ela sabe que o que acabou de dizer é polémico porque se está a rir. Mas é possível, atenção, é possível. O mais complicado em Portugal, devido a algum tradicionalismo mediático que existe aqui, Portugal é dos países da Europa que ainda tem mais confiança no consumir de informação dos meios tradicionais. Portanto, esta possibilidade para André Ventura é mais complicada de se tornar execuível em Portugal do que para os seus irmãos ou parceiros ideológicos no resto da Europa ou nos Estados Unidos, que têm mais confiabilidade nas redes sociais cada vez mais do que propriamente nos meios tradicionais. Aqui é mais complicado de se fazer isso. Há dados sobre isso se quiserem pesquisar, há várias informações e estudos sobre o caso, para quem tiver curiosidade. Mas eu concordo, ou seja, os políticos o que é que fazem? Vendem coisas, não produzem, mas vendem ideias. A política é um mercado eleitoral de ideias. E o que está a acontecer neste momento, não em Portugal propriamente, em Portugal também, mas eu acho que o público ainda não se apercebeu disso, mas genericamente falando, o que está a acontecer é que há 3 visões de ideias a serem vendidas. Há uma ideia de esquerda radical, completamente obsoleta, que outrora era vista como moderna, mas a altura e o tempo deles mesmos serem modernos acabou, porque um dos problemas do progressismo é que tem que estar em constante alteração e essas alterações podem levar a chegar a determinadas situações ideológicas que a maior parte do público não gosta, nomeadamente as consequências de determinado wokeismo que agora não apela a classes à esquerda que tendencialmente, historicamente, votavam à esquerda e que agora até votam em partidos de direita radical. Isso acontece muito nos Estados Unidos com Trump. Eu não quero ser pejorativo, mas há o centro aborrecido, em que temos os partidos do sistema, se quiserem sim, do arco da governação, em que a mesma narrativa da estabilidade, da manutenção de instituições, etc, etc. Ou seja, a credibilização daquilo que foi a construção da ordem nacional, europeia e global dos últimos 50 anos está colocada nesses mesmos partidos. E mesmo sendo uma espécie de partidos que não são necessariamente conservadores do ponto de vista ideológico, são conservadores do ponto de vista institucional, porque pretendem manter o status quo. Só que, mais uma vez, isso tem um problema, que é, ao serem conservadores do ponto de vista institucional, têm dificuldade em mostrar algo novo às massas eleitorais. Ou seja, é um produto, vamos colocar isto de um ponto de vista económico, é um produto que muito facilmente poderá perder valor de mercado, porque quando aparecer um produto, um bem substituto, esse bem substituto será mais apelativo às massas do que propriamente aquele bem que será visto de forma mais obsoleta por parte do mercado eleitoral. E esse é um dos problemas dos partidos do centro. Acontece em França, eu estava aqui a falar, o Partido Socialista Francês está nas ruas da amargura. Os republicanos, o PSD francês, a mesma coisa, não é? Tiveram 7 ou 8% nas últimas eleições legislativas em França. Portanto, esse é um dos problemas ao centro. E quem está a vender uma nova ideia são os partidos da direita, com coisas boas e coisas más, atenção, há coisas boas e coisas más aqui nesta nova direita populista, quer seja de um ponto de vista económico, social, cultural, seja o que for, há coisas boas e coisas más aqui nesta ideia que vendem, mas há aqui um aspecto importante, é que é uma ideia nova. E, portanto, o Ventura vende essa ideia nova em Portugal que outros dos seus primos ou irmãos ideológicos vendem no resto da Europa e do mundo ocidental. O que eu quero dizer com isto é, o André Ventura pode vencer eleições em Portugal se o centro e a esquerda não se preocuparem em fazer um rebranding eleitoral, ideológico e institucional àquilo que eles próprios são em termos de ideias. Se o PSD e o PS ao centro não renovarem aquilo que é a sua mensagem, se a esquerda não renovar a sua mensagem,
o André Ventura irá vencer eleições por questões de exclusão de partes naquilo que diz respeito ao vender ideias políticas. E eu creio que, acho que em Portugal ainda não perceberam isso, os políticos da esquerda e do centro. Quem capitalizará com isso será o Ventura. Vamos prosseguir, que ainda há aqui mais uma parte de comentário. Agora, efetivamente aqui... O comentário agora é sobre o debate do Ventura com o PAN, é só um certo, achei importante colocar. Nós temos dois partidos que não estão a jogar o mesmo campeonato. Temos um partido que é o Chega, que não só está em crescimento, como tem a possibilidade de definir governação pela força que tem, e temos um partido que está em vias de extinção. Luta pela sobrevivência. Não está em vias de extinção. E porquê? Precisamente por esta atitude política vegan, que é, não somos de esquerda, não somos de direita, nós vivemos num ambiente muito polarizado. E ser um partido de causas já não chega. E, portanto, Inês Sousa Real tem um problema. Ela tenta mostrar-se sempre como uma boa aluna, ela traz sempre os números das iniciativas todas que consegue aprovar. Mas ela consegue aprovar essas iniciativas todas precisamente porque há muitas coisas que ela defende que vários outros deputados defendem em muitas outras bancadas. Isso faz com que não seja especial e essencial votar no PAN. Era só este aqui, não é? E eu, por acaso, quis colocar isto aqui, porquê? Porque aqui é mencionado pela Margarida Davim que o PAN é um partido de causas e os partidos de causas podem eventualmente desvanecer no tempo, e isso é verdade, não é? Portanto, os partidos tendem a tornar-se posteriormente mais catch-all parties, e lembram-se de eu ter dito que havia coisas boas ou coisas más nos partidos da direita radical ou desta nova ideia. Uma das más é que poderá, a longo prazo, eu não consigo ver o futuro daqui a 20 anos ou 30 anos, dependendo de como é que está a situação conjuntural à época na Europa, mas uma das lacunas que me parece é que os partidos desta nova direita popular, populista, como quiserem nomenclar, ou direita radical, ou direita só, como quiserem, estão à vontade. O termo da ciência política é direita radical, mas é como vocês quiserem, eu não me importo, chamem-lhe o que quiserem. Isto para dizer o quê? É importante que esses partidos, se quiserem vender a sua ideia, ou chegar ao poder e etc., se essa for a sua pretensão, que não se foquem apenas sobre um só tópico. Porque aí passam a ser um partido indireto ou diretamente de causas, seja as questões migratórias, seja económicas, seja culturais, seja o que for, não é? Portanto, a narrativa aí esgota-se. Coisa que não acontece, por exemplo, com os catch-all parties do Bloco Central, que abordam todo o tipo de tópicos de forma diferente, não é? Para tentarem ganhar eleitorado em diferentes setores da sociedade. Isso é um dos problemas que os partidos desta nova vaga de direita podem enfrentar no futuro. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam um like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.